aí, gente, tudo bem? Começa agora mais um episódio do Atualize-se Podcast, o seu podcast de atualidades, onde você se informa de uma maneira leve, divertida, mas sempre com muito conteúdo. Estamos aqui mais uma vez, eu, Aloysio Júnior, com meu grandíssimo amigo e irmão, Augusto Neto. Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Atualize. Estamos aqui para fazer uma coisa que a gente não faz há 6 meses, Verdade. que é um episódio só, eu e a Lu, sobre um tema específico, né? Desde o episódio da Venezuela, que a gente fez lá em janeiro, a gente não tem um episódio de tema, né? Só nós dois, só os episódios de notícias ou episódios de convidados, né? Que a gente adora quando tem convidado, mas esses episódios de debates nós dois sobre um tema específico também são bem legais, né? Exatamente. Vamos falar sobre o que hoje? Hoje o papo é sobre carros elétricos, mas fique tranquilo, se você não manja de carro, não gosta de mercado automobilístico, não vai ser só sobre isso, mas sim sobre valer a pena ou não valer a pena, questões relacionadas a geopolítica, meio ambiente, economia, diversas conflito entre questões. países, interesses econômicos. Até e questão tudo. política nacional Exatamente. também. Enfim, tem muita coisa pra gente falar, mas não antes dos famosos recadinhos do Tcholu. Então, para o que você está fazendo agora, já deixa o seu like nesse vídeo, curte, compartilha. Ao final desse episódio, se você gostou, deixa um comentário, um coraçãozinho, que seja um joinha. É muito importante que você reaja a esses conteúdos para que a gente continue produzindo conteúdos como esse, que a gente sabe que vocês gostam tanto, para que a gente monetize o nosso canal, cresça. Lembrando que o Atualize-se está em todas as plataformas digitais, aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, em áudios no Spotify. É só colocar lá, @atualize-se, atualize.se, que você vai achar a gente. A gente já tá aparecendo ali, se você bota na barra de pesquisa Atualize, já aparece a gente ali entre os primeiros, tá? Se você botar só Atualize, sem o SE. É isso. Só um bastidor sobre esse episódio, antes da gente entrar no assunto Vai ficar mesmo. falando mal de mim. Não vou falar mal de você. Na verdade, eu vou aliviar a tua barra, porque se o Tá episódio for uma merda, a culpa não é sua. O Luiz não queria fazer esse episódio. Eu falei, cara, é um tema importante e tal, então eu vou começar justificando estatisticamente. Eu trouxe dados, tá? Sobre o porquê que esse tema é um tema muito alto, né? Ele sabe que tá sendo debatido, eu tô brincando. Sim, claro. Mas ele falou, pô, a gente vai falar de carro e tal, só de carro, vamos falar de indústria automobilística como um todo, mas ouve esses dados, tá? Ano passado, 2023, foram registrados no Brasil 93,9 mil carros elétricos, e isso representa um crescimento de 91% desse mercado de carros elétricos comparado ao ano anterior, 2022. E uma outra questão, nos 5 primeiros meses desse ano, a gente já teve mais de 20 mil registros de carros elétricos, então não foi um surto coletivo no ano passado, esse crescimento realmente ele se sustenta, talvez não bata o mesmo número e tal, porque teve muita gente comprando no ano passado, porém, a gente registra realmente uma novidade importante para esse mercado. Só com detalhe de que se você colocar todos os híbridos em pauta, esse número para 5 meses do ano até agora foi de 50 mil, então, carros. Então a gente vai explicar a diferença, você vai entender melhor, mas isso é um tema que está em alta e, além disso, é um tema que se vincula com muitas coisas, porque, vamos lá, a fatia de carros elétricos ou híbridos no mercado brasileiro lá no início do ano passado era de apenas 0,4%. E hoje em dia ela já chega perto de 3,2%. E um detalhe importante é de que quando essa fatia tende a atingir ali entre 4% a 5%, em todos os mercados que a gente já viu, é uma curva ascendente muito mais rápida, porque os principais gargalos normalmente são infraestrutura, né? São carregadores e preconceito das pessoas ainda. Pô, será que é tranquilo? Não é? Eu tenho um carro elétrico, como que vai ser? Então, quando você passa a ter amigos que têm, familiares que têm e tal, as pessoas vão sentindo mais segurança nisso. O carro flex passou por isso, o GNV passou por isso. Eu lembro... Contei isso em sala um dia desse. A gente lá em Saquarema, nos nossos carnavais lá da época da UERJ e tal, a gente indo no meu Corsinha a GNV e pegando a Via Lagos e pagando pedágio para poder ir pela Via Lagos, para poder passar em Cabo Frio, que tinha um posto que tinha GNV. Verdade. E aí abastecia, rodava lá no GNV, depois para ir embora, abastecia de novo para poder pegar a estrada. Então, cara, GNV já foi uma coisa que você tinha uma hierarquia urbana ali na região dos lagos para poder abastecer. Então, os carregadores elétricos também vão passar por esse processo e, enfim, é um empecilho que até mercados como Estados Unidos, Europa, passaram e ainda tem gargalos estruturais, mas a tendência é uma tendência de crescimento. Hoje, no mundo, já são 9 milhões de carros elétricos, considerando, então,
híbridos de vários tipos que a gente vai explicar, tá? E também elétricos, a gente já tem 10% da frota global. Agora a gente já está discutindo ônibus elétrico, caminhão elétrico, então, enfim, esse tema ele não vai ser novidade em breve. E assim, a temática ela tá muito agora em voga, as pessoas estão falando muito sobre isso. Carro elétrico, eu vim pra cá hoje dirigindo pro estúdio, passei assim, por uns 5 carros elétricos, assim, numa rua, entendeu? Ali na zona sul do Rio de Janeiro. Mas poucas pessoas sabem que o motor elétrico surgiu antes do motor a combustão. Ali no início do século XIX, entre 1830 e 1840, nasceu o motor elétrico. Os primeiros carros elétricos que eram assim para o grande público foi em 1881. O primeiro motor a combustão foi só em 1886 com o Carl Benz, que é o fundador da Mercedes-Benz. Então o carro elétrico não é uma novidade. Claro que ali no início, o carro elétrico já apresentava alguns dos problemas que apresenta hoje, mas é algo que surgiu muito lá atrás e claro que é difícil você imaginar que vai se recuar, porque hoje o mercado parece caminhar muito para isso, as pessoas têm olhado com um olhar assim, cada vez menos desconfiado para isso, então parece que o carro elétrico vai de fato ser algo assim do futuro muito próximo do mundo, né? Só um detalhe interessante aqui sobre o Brasil, a gente já teve o primeiro carro elétrico brasileiro, foi em 1971, né? Em alusão lá à construção de Itaipu, o Gurgel Itaipu, a Gurgel lá do Ceará, então a falecida Gurgel hoje em dia, né? Fez um carro elétrico que tinha 80 km de autonomia ainda, o carro era extremamente diferente desses hoje em dia, era uma gambiarra, né? Era uma adaptação, mas a gente já tinha tecnologia lá em 1871 para isso. E um dos empecilhos que o pessoal sempre coloca sobre esse mercado é a questão dos interesses das montadoras, né? Por que uma montadora como a Volkswagen, como a Renault, sei lá, globais e tudo mais, elas vão ter interesse em sair de uma zona de conforto, né? Tão cômoda que elas estão. E eu tinha uma teoria interessante, tenho ainda, na verdade, mas eu acho que elas acabaram tendo que dar o braço a torcer, sobre carros elétricos no passado, tipo há 10 anos atrás, né? Eu não sei se você já reparou, cara, antigamente parecia que quase todos os carros elétricos eram versões mais feias e futuristas de uma maneira estranha do seu respectivo modelo a combustão. Eu lembro que a Volkswagen lançou, ficou muito famoso lá na Europa e depois veio aqui para o Brasil o Polo Blue Motion, que era o Polo híbrido, né? E aí era um Polo, mas assim, tipo, como não precisa da grade de entrada de ventilação porque não tem um motor a combustão, o pessoal botava aquela porra pintada na cor do carro, botava umas calotas meio de volta pro futuro, sabe? Uma parada parecia que o pessoal tava de sacanagem, que tinha a legislação que obrigava eles a fazer, que pegava bem, né? Fazer o projeto do carro elétrico deles, mas parecia que eles não faziam para valer. E fora isso, o outro impedimento era o custo, né? A gente chegou... Na primeira vez que a gente foi viajar junto para fora do Brasil, né? Não, a segunda vez, na verdade, a gente estava vendo carro para alugar lá fora, né? Lá nos Estados Unidos, e a gente precisava de um SUV, porque a gente ia em 4 pessoas, e com mala e tal. E aí, um dos carros alugados que estava lá, e acredite, para o cenário americano isso não é um luxo maravilhoso em termos de aluguel, era a BMW, acho que X1 ou X3, que era um SUV da BMW. Aí eu fiquei meio em dúvida porque eu vi na internet que a mala não era tão grande. Aí eu entrei na concessionária da BMW na Barra para poder ver o carro, para poder a gente decidir se ia alugar esse ou não. E aí, cara, eu vi agora eu não vou lembrar, eu acho que era i35, iX, não, alguma coisa assim, que era o BMW menorzinho, parecia um upzinho da BMW, que era 100% elétrico, que na época custava tipo 240 mil, né? E tinha um outro que era um esportivo, boladão mesmo, da Volkswagen, da BMW, perdão, que custava 800 e tantos mil, entendeu? Então a gente está discutindo aí, para aquela época, carros que o seu equivalente não elétrico ou não híbrido era papo de 3 vezes menos, 3 vezes mais barato. Hoje em dia você vai discutir, por exemplo, um BYD Dolphin, que ele é quantas vezes mais barato do que um hatch médio de uma montadora que tem um motor a combustão, né? Ele é 40% a mais, 30% a mais. Então, tipo, hoje em dia a gente já tem um preço que é mais favorável. Uma coisa que você falou que é importante, acho, do barateamento, a gente vai falar bastante sobre isso no episódio, as vantagens e desvantagens. Voltando ao que tu falou da Gurgel aí, um problema do Gurgel lá atrás, o carro pesava 420 quilos, 360 quilos era só de bateria, entendeu? Tipo assim, era inacreditável o custo disso, o peso da bateria era muito grande. E uma coisa acho que é importantíssima, o Gurgel que nasceu aqui
para a celebração de Itaipu, ele nasceu também no contexto da primeira crise do petróleo, né? Então, lá atrás já era uma alternativa à elevação do preço do petróleo, tanto que a Gurgel fez um carro que era o E150, depois ela fez um furgãozinho, que era o E450, e esse venderam mais de 1.000 unidades, foi meio que uma febrezinha ali nos anos 80, um furgão elétrico, aí a gente ia fazer, pensava, algumas prefeituras em algumas cidades, já vão fazer o transporte público de furgão, de Kombi elétrica da Gurgel, então já teve um boom de carro elétrico ali no século XIX, depois a gente teve um boom aqui no Brasil na década de 80, não é algo novo, não é um assunto novo, mas agora parece, como a gente disse no início, que vai vingar com o interesse de grandes montadoras, né? Não é só uma fábrica no Brasil que surgiu com um cara que teve uma ideia genial e que já foi a automobilística brasileira, né? Muita gente não sabe disso, que o Brasil teve a sua própria montadora de carros, né? Com o carro elétrico. Puma, né? Com o carro elétrico. 2 carros que estão na história da minha família. Exatamente. Eu não sei se eu já te contei isso. Da Puma você sabe da história, Sim, mas sim. o meu pai... Que é uma história muito boa, que é uma história muito boa para outro dia. Mas você sabe o que é o Gurgel BR-800? Não. O Gurgel BR-800 era aquele que, tamanho de um Kwid, né? E na frente era janela de ônibus. Ah, sim, Então você sei. abria assim de lado. Tá ligado nessa história? Meu pai teve... Não sei da história, mas sei do carro. Sabe qual é o carro? Sei. Meu pai teve um Gurgel BR-800 no ano que a gente morava no Rio Grande do Norte, em Natal. Então eu fiz algumas vezes o translado de tipo mais de 2.000 quilômetros Rio de Janeiro, Natal, no Rio Grande do Norte, num BR-800. Na época virou um meme na minha família. Minha mãe, ela via um Gurgel na rua, ela sentia calor. Porque, tipo, não tinha ar-condicionado, a gente passando pelo sertão baiano, né? Porra, com 40 graus em cima do carro, na janelinha de ônibus, assim, que abria de lado. 40 horas Então, cruzando a Bahia. Foda. Bagulho precário, né? Já passei uns perrengues legais. Cara, entrando nessa... e desculpa, eu falei que eram 2 coisas, Sim. né? Outra coisa, você falou que os elétricos naquele momento foram uma alternativa à crise do petróleo, e uma outra alternativa que tá presente em todas as aulas de história e de geografia e tal, de todo mundo que tá nos assistindo lá no passado, um dia já viu isso, que foi o pró-álcool, né? O etanol também esteve nessa mesma esteira, né? Então... Que vingou, né? E vingou. Vingou, né? Depois virou o carro flex. Era Exato. só etanol. Pra galera mais jovem também já tivemos carro Eu tô só cheio- a álcool Eu tô cheio de no histórias Brasil. familiares. Eu aprendi a dirigir num Monza 1987 a álcool. Que tu Monza tinha que de Classic. manhã virar a chave e deixar esquentando o motor. Puxar o afogador. Fogador. Assim. Existia, o cara está Nossa, velho pra tão velho, caralho. tão legal. Mas era o carro a álcool, exatamente. Eu lembro que o seu carro a gás, na época que você comprou o carro, o gás custava 45 centavos. Tu lembra disso? Surreal. 45 Eu não lembro se era 45. mas Era eu lembro que 45. Eu lembro que eu botava. Era menos do que R$1. Eu botava. Cada um botava R$1. Pô, eu, você e Dudu, a gente subia e descia a Serra do Grajaú. Aí a gente botava R$1 por dia. Dava pra ir e voltar. Né? Cara, falando em conta, eu trouxe uma continha que eu fiz previamente. Se deixasse pra fazer aqui, isso ia ser um desastre, né? Porque a pergunta que todo mundo deve se fazer antes da gente entrar nessas outras searas ambientais, energéticas, políticas e tal, é se vale a pena, né, ter um carro elétrico, pagar caro no carro elétrico e tal. E a gente fez a seguinte continha aqui, olha só. Eu peguei uma lista de uma revista automotiva com um top 10 de carros mais econômicos do Brasil. E aí, o 10º lugar era um HB20 1.0, que segundo o Imetro fazia 13,5 km por litro de gasolina na cidade, né? E vamos usar a gasolina como referência porque é a realidade de pessoas que têm carros como o meu, por exemplo, que não é flex, é apenas gasolina. Bom, 13,5 km por litro é o carro que está no top 10 de mais econômicos e é um carro 0 km. Então, assim, trazendo para a realidade do meu carro, que faz muito menos do que isso, e traçando uma média, eu considerei para conta 10 km por litro, teu carro faz isso? 10 km por litro? 11. 10, 11 porque eu piso bem levinho. Enfim, então 10 km por litro ficou uma média boa sim. do que normalmente gasta um carro aí, quantidade de carro velho que tem aí na rua, queimando combustível à beça e tal. E eu peguei o meu consumo de gasolina, que é para rodar 1.200 km por mês aproximadamente, né? Que é o quanto eu rodo. Eu fiz a seguinte conta. 10 km por litro de consumo, 1.200 km ao longo de um mês, com a gasolina na média aqui no Rio de Janeiro, custando R$ 5,60, né? E aí nessa conta eu gastaria R$ 670 por mês de gasolina. Eu gasto quase o dobro, porque meu carro faz pouquíssimo, né? O carro é velho, automático, 4 marchas, enfim. Gente, o Augusto, ele entende carro pra caramba, apesar de ser geógrafo, ele adora carro, a gente tá discutindo, eu entendo muito menos do que ele, mas ele tem um Peugeot.
Não bate essa conta, né? Pra quem entende um Cara, pouco de carro. O cara coisas. adora carro, entende carro, compra carro como ninguém. Quer comprar um carro, Augusto, compra um carro, ele vai visitar, ele entende, ele sabe, não sei o quê. Ele vê o arranhão, ele sabe se o carro bateu. E ele tem um Peugeot Velho. velho Automático. 2000 quanto? 2005? 2005. 2005 automático, com o Que pior nesse câmbio momento da categoria. Está com o câmbio aberto em cima da mesa do mecânico fazendo o câmbio. O Sim, eu pior passei câmbio por da isso. categoria, inclusive. Exatamente. Mas enfim, eu vi o Sérgio Habib, que é do meio automobilístico, é o presidente da JAC hoje em dia, falando um dia desse que quem tem Toyota não gosta de carro. Porque não quer se aborrecer com carro. Mas é. Quem gosta de carro quer uma lasanha, quer um carro pra ir no mecânico, pra trocar as coisas e tal, não sei o quê. Exatamente. Não é o meu caso. Meu caso foi, tipo, eu fiquei com esse carro porque a gente vendeu e comprou 2 mais baratos pra ter eu e minha esposa um carro, porque ela tava saindo, quase antes de 5 da manhã pra estar no hospital no plantão. E aí depois, quando a gente vendeu o carro dela, outras coisas foram acontecendo, loja, filho e tal, e aí eu não consegui trocar de carro até então. E eu tava naquela, o carro já não paga mais IPVA, né? Meu carro não faz um barulho, irmão, todo bonitinho por dentro, tudo certinho e tal. E, cara, um dia desse eu deixei de ser assaltado por causa do meu carro. O cara meteu a mão na cintura assim pra puxar a arma na Grajaú Jacarepaguá, olhou assim o carro falou, não, Essa vai, porra aí não. passa. Esse eu não quero, o maluco roubou o carro de trás. Falando sério, é verdade Cara, é isso. surreal. Eu falei, cara, eu com criança dentro do carro, agora que eu fiz o câmbio, agora que eu não largo ele mesmo. Mas enfim, voltando à conta, R$670 seria de uma pessoa comum e não louco que nem eu, que tem um carro que bebe tanto. E nessa brincadeira eu peguei, né, a estimativa de pessoas que usam, e não do Inmetro e muito menos da montadora, que são meio irreais às vezes, de um BYD Dolphin, que é o carro elétrico hoje que foi o mais vendido. Agora tem o Dolphin Mini também, que é menor, mas o BYD Dolphin foi o que deu esse boom no ano passado, tá? Para rodar a mesma coisa, eu precisaria de um pouco mais de 3 recargas elétricas por mês, cada recarga custando algo em torno de R$47 no quilowatt-hora aqui do Rio de Janeiro. Então, basicamente, aqueles 670 de uma pessoa que não sou eu, que gasto mais, cairiam para menos do que R$150. Isso contando que você não tenha, de repente, uma placa solar em casa, isso contando, de repente, que você não vá, por exemplo, carregar num supermercado, num shopping, em algum lugar que é de graça, né? Então, sem dúvida nenhuma, vale a pena do ponto de vista de custo de combustível. Só que existem outros custos para a gente discutir. E só uma curiosidade sobre esse negócio do combustível, né? E de possibilidade de recarregar na rua e tal. Peguei um Uber um dia desse, quando a gente já tinha decidido fazer, até printei para ele e falei, trabalho de campo, né? Um Dolphin veio me buscar de Uber. E era um trajeto longo, né? De uns 40 minutos. E eu fiquei conversando com um cara, perguntando um monte de coisa. Aí eu falei, mas e aí, gostou? Tá arrependido e tal? O cara roda, de aplicativo, né? Ele usa uma autonomia dessa de quase 400 km todo dia. Às vezes ele falou que recarrega no meio do dia ainda, né? Na hora do almoço. Então o cara roda pra caramba, né? Sim. O cara tinha, acho que, 10 mil quilômetros rodados. Eu perguntei, tá quanto tempo com o carro? Ele, 1 mês. Caraca, roda demais, né? Então, essa pessoa, ela vai saber se vale a pena. Ele tinha quantos rodados no Tipo, DG? nível de 10 mil quilômetros rodados Caralho. já. Um pouquinho menos de 10. E tinha 1 mês com o carro. Assim. O maluco é um lunático, né? Roda pra caramba. E aí, o que ele me falou? Ele falou, cara, pra mim é 100% de lucro. Porque eu comprei, eles me dão revisão grátis até 100 mil quilômetros rodados ou 5 anos, o que bater primeiro, que para ele vai bater 100 mil antes, com certeza. E é 100% de lucro. Eu falei, mas por quê? Tu carrega na rua direto? Ele, não, eu tenho gato. Então o maluco tinha um gato de luz em casa, não pagava energia, chegava em casa lá, plugava, mas aí a gente tem uma série de outros gargalos e discussões. E uma delas é essa, inclusive, né? Eu, por exemplo, não poderia ter um carro elétrico e carregar na minha garagem, porque eu moro num condomínio que não tem essa estrutura. Eu precisaria, sei lá, puxar uma extensão da minha varanda e parar o carro embaixo da minha varanda. Então, assim, tem um monte de coisa, um monte de gargalo para discutir. Mas em termos de grana com combustível, vale. Mas aí tem outras camadas. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre recarga, problemas de recarga, mas uma outra vantagem importante é a questão do IPVA, né? Que você falou do IPVA sobre o seu carro, que não paga mais IPVA por ser um carro antigo, mas os carros híbridos e elétricos não são taxados em IPVA
na maioria das grandes cidades do Brasil. O Distrito Federal é zero imposto. Aqui no Rio de Janeiro, o 100% elétrico é 0,5% do valor do carro de IPVA e 1,5% em híbridos. São Paulo está discutindo agora o zero imposto. A maioria dos estados do Nordeste é zero imposto sobre elétricos e híbridos, como a Bahia, por exemplo, o Ceará. Então, uma vantagem importante. E outra vantagem, você já falou aí, é o fato de empresas como a BYD, que dá, assim, 100%, a revisão de só em 100 mil quilômetros. Nem eu nem você vamos rodar 100 mil quilômetros, talvez, na vida. Em 5 anos. Na vida, com sim, certeza. com certeza. Até porque eu já trabalhei em Nova Iguaçu e Piratininga e rodava isso. Pois, eu tô com esse meu carro há 6 anos e pouquinho. Eu peguei com 50, tá com 120 e pouco. 130 e pouco, na verdade. Então, com certeza. Então, 100 mil quilômetros em 5 anos é muito difícil, mas você tem a revisão aí garantida. Então, é um carro com uma tecnologia muito grande. Você, não sei se algum de vocês já andou num Dolphin ou num carro elétrico. Você tem ali o painel que é muito bonito, o carro que é muito bonito, o carro não faz barulho. Peguei esses dias um amigo meu me deu uma carona num Tigo. Assim, o carro parece que não tá andando, cara. Não tem barulho nenhum, assim. É um carro muito bonito, muito tecnológico. E é combustão, né? Ou era híbrido? Era híbrido. Era híbrido, né? Nem era o carro 100% elétrico. 100% elétrico eu acho que ainda não peguei. Então você tem uma grande vantagem de ser um carro com possivelmente uma tecnologia que vai ser muito durável, né? Mas aí você tem outras desvantagens que pesam contra ele. Sobre o negócio do IPVA que você falou, cara, no Dolphin, por exemplo, considerando 4% do valor do veículo, que é o do carro a combustão, do teu carro e tal, daria R$6.000 por ano de imposto. Você tendo um carro a combustão desse valor, né? Caindo para 0,5, cai para R$1.000. Entendeu? Menos de R$1.000, na verdade. Isso aqui no Rio de Janeiro. É menos de R$1.000. E em algumas E no Rio de Janeiro que tá cobrando. Paga, não, Brasília não paga, Bahia não paga, Ceará não paga, São Paulo talvez não pague. São Paulo tava se discutindo na Câmara, zero imposto também, só que parece que o Tarcísio vetou e tal, não quer que seja zero imposto. É essa galera da direita que diz que é contra imposto, mas quer botar imposto sobre carro elétrico, né? Nessa conta aí, por exemplo, você reduzindo R$5.000 de imposto, né, sobre o carro por ano, você tem para 5 anos aí da garantia R$25.000. Sim. Eu fiz uma outra conta aqui, daquela economia de combustível, eu multipliquei por 5 e dá R$30,7 mil em 5 anos de economia. Então a gente está discutindo aí mais de 50 mil, 55 mil só de economia em imposto em combustível e em 5 anos. Então, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista financeiro, nesse quesito, vale. A grande questão é, a desvalorização desse carro em 5 anos vai ser de quanto? Quando você considera a desvalorização de um carro de 150 mil em 5 anos, ele já vai cair bastante em qualquer carro. Mas no elétrico, cara, você tem, por exemplo, o Nissan Leaf, que já está na praça aí há um tempo, mas que não tinha a mesma autonomia desses de agora e tal. Cara, ele custava 260 e poucos mil e tem Nissan Leaf vendido com 10 mil quilômetros rodados a 100 mil. Entendeu? Então, assim, a desvalorização, será que você roda que nem esse Uber para poder compensar, né, essa diferença em uma eventual desvalorização? Seguro, por exemplo, é de 10% a 20% mais caro também, né? Porque uma pancada ali no carro e um custo de reparo de uma bateria, né, é um negócio caro também. Mas também está evoluindo. Tipo, há 2 anos atrás, custava cerca de $1.000 para você fazer um reparo numa bateria de carro elétrico por núcleo, por célula da bateria. Hoje em dia custa 200 e a perspectiva é que até 2030 custe 100. Né? Então, isso está melhorando também, está evoluindo a tecnologia. É uma coisa que as pessoas talvez não pensem, né? Eu passei, bati, quebrei o retrovisor. Aqui no Rio de Janeiro, a gente bate ali o retrovisor, bate um para-choque e para quem mora na cidade do Rio de Janeiro, conhece ali o catonho. Aí eu vou lá e compro o retrovisor. No carro elétrico passou esses 5 anos, leva onde? Tipo assim, como é que vai ser isso? Para onde eu vou com essa questão? Eu acho que um outro grande problema, e você já trouxe essa discussão, é a recarga. O Brasil tem, eu trouxe esse dado, né, atualmente, cerca de 4.600, na verdade a gente tem 4.500 postos, eletropostos, né, locais de recarga de carros elétricos. Hoje dá mais ou menos, o dado que a gente tem, né, do início, né, de 90 mil carros elétricos, mais ou menos uns 19 a 20 carros por local de recarga, né? Os Estados Unidos têm 3,2 milhões de carros elétricos e híbridos cadastrados. E eles têm 160 mil postos. Então, tem muito mais
postos de recarga nos Estados Unidos, mas eles têm muito mais carros elétricos do que a gente. Então imagina, por exemplo, você disse, o quanto você anda, para esse Uber, claro, vale a pena, ele mora na cidade do Rio de Janeiro, que tem bastante postos de recarga se você comparar com outros lugares do Brasil. E com um pequeno detalhe de que ele não tá andando de carro para gastar como a gente, né? Ele tá andando de carro para ter uma margem de lucro. E ganhando dinheiro, exatamente. Então, aí compensa. Exatamente. E aí ele carrega na casa dele, ele para num shopping, carrega no shopping. Agora imagina, por exemplo, uma pessoa fazendo uma viagem dessas, Rio, São Paulo, que aí passa dos 400 km. Hoje os carros conseguem essa autonomia. A gente falou lá atrás do Gurgel, o Gurgel lá dos anos 80 tinha 50 km de autonomia. Então era impossível uma pessoa ter um carro elétrico em 1980. Hoje você consegue uma autonomia e algumas montadoras aí, tinha falado disso mais à frente, estão prometendo aumento dessa autonomia, né, para 1.000 km talvez. E aí você consegue, claro, fazer longas viagens. Mas essa viagem que você fez aí do Maranhão até o Rio de Janeiro, de Natal até o Rio de Janeiro, num carro elétrico seria impossível. Só se seu pai viesse margeando eletropostos mapeados já por um GPS, porque você anda 400 km e tem que parar, né? E se não tem, o que tu faz? Fora essa estrutura sempre tem um diálogo também com o tempo de recarga. Porque a montadora ela faz uma propaganda muito bonita dizendo, não, o carro ele carrega dos 20% aos 80% em 40 minutos, não sei o quê. Não, mas aí você lê as letras pequenas num carregador de 130 volts por hora, né? De 130 kW por hora. Aí você pega um carregador desse, tipo no Guanabara, que é da Barra da Tijuca, o carregador é de 7 kW por hora. Então essa carga que ele falou vai ser multiplicada, por mais de 10, entendeu? Ao invés de 40 minutos, você vai jogar isso para 9 horas para fazer uma carga completa, entendeu? Sim. Então, assim, essa é uma situação complicada, também problemática, do tempo de recarga, porque você pode até ter uma estrutura de carregadores, mas enquanto a tecnologia não evoluir para baterias mais leves, com mais autonomia, que reduzam a quantidade de tempo de recarga e de recargas, inclusive, né? Cara, a gente está discutindo um carregador desse de carga rápida, custa mais de R$1 milhão, né? Então, uma infraestrutura que... o governo de São Paulo vai investir 60 bilhões, apareceu isso, né? O estado de São Paulo vai investir 60 bilhões em carregadores elétricos. Se ele comprar do de carga rápida, são só 60 para o estado inteiro, que são mais de 50 milhões de habitantes, entendeu? Então, assim, a gente tem toda uma discussão aí a fazer sobre estrutura, né? Sobre infraestrutura. E aí, voltando só a uma questão, eu acho que, então, por exemplo, pensando no BYD Dolphin, no carro de 150 mil, que é elétrico e tal, e aí a BYD tem carro também que é híbrido, tá? Esse episódio não é patrocinado pela BYD, infelizmente, né? Enfim, mas de qualquer maneira, se ela deixasse um Dolphin com a gente, com cada um por um mês, a gente ia fazer um episódio patrocinado numa boa, mas não é. Então, vale a pena ou não vale a pena? Eu acho que a pergunta que você tem que se fazer é, você tem 150 mil para dar num carro? Porque se tu tá lá com o teu Onix de 60 mil, 2018, né? E tu tá com fogo no rabo de querer, entrar num financiamento, pagar mais caro no seguro e tal, pra fazer essa economia do carro elétrico, cara, sossego facho, porque não, assim, você vai jogar isso tudo numa conta, não vai funcionar, né? Mas, o cara que tem 150 mil pra dar ali no pau, né? Num carro que é elétrico ou não, e que roda em perímetro urbano, que tem como carregar o carro na casa dele, sobretudo se o cara tem placa solar em casa e tal. O cara, ele tem a possibilidade na família dele de ter um segundo carro a combustão ou híbrido e tal, que ele use para viajar e tal, e ele vai usar aquele carro ali no dia a dia, ele pode te mostrar uma matemática maravilhosa. O cara é Uber, sei lá, vai te mostrar uma matemática maravilhosa, mas que é uma matemática que ela é fantasiosa para a maioria das pessoas. Então, acho que a pergunta é se isso vale a pena, ela traz a reboque a pergunta de se você tem grana para poder fazer valer a pena, né? Porque que vale a pena você, por exemplo, abrir uma loja e ter um gerente da loja para cuidar dos BOs da loja para você, claro que vale, mas tu vai ter no ano 1 da loja um salário de 5 mil para dar pro cara ali na mão? Se a realidade for não, então não vale a pena porque não dá para ter, né? Então, essa é uma realidade também a se discutir, né? A questão de como que hoje ainda é um brinquedo de rico. Então, hoje ainda é uma coisa acessível para pouca parte da população. Você citou há pouco que você viu não sei quantos carros elétricos num trajeto da Zona Sul do Rio de Janeiro. Isso aí. Se alguém é de fora do Rio aí, a Zona Sul é historicamente o primeiro fronte de expansão nobre da cidade do Rio de Janeiro. Então, cara, tu vai lá para Realengo, tu vai ver entendeu? Rodando no 99. E olha lá. Então é outra coisa. São Paulo é a mesma coisa, né? São Paulo é a cidade que mais tem carros elétricos no Brasil. Você tem ali
uma frota grande de carros elétricos, inclusive em Uber, inclusive em frotas de carro para aluguel, mas você tem uma concentração muito grande de eletropostos em shoppings no centro da cidade, na zona sul também da cidade. Então, nos bairros, né, no Morumbi. Você mora no Alphaville, em São Paulo, você, claro, recarga dentro do condomínio de graça para os moradores. Então é uma vantagem muito grande. A gente tem visto vídeos viralizando aí de Estados Unidos, cara, que a gente falou agora, que é a maior estrutura do mundo de carro elétrico, é onde surgiu lá, não surge ali, né? O carro elétrico é lá do século XIX na França, mas o carro elétrico se popularizou com a Tesla, né? Que vai expandir essa coisa do carro elétrico, e eles têm a maior estrutura do mundo, e você tem vídeo com gente em fila esperando 8, 10 horas para carregar o carro, né? Talvez seja mais vantajoso hoje você comprar um carro híbrido do que um carro elétrico. A gente vai fazer essa diferenciação, mas tem lá na caixinha de perguntas algo sobre isso, né? Ele leu a caixinha de perguntas, hein? Que raro. Não, lá na frente alguém, agora eu não lembro o nome da pessoa. A gente vai falar sobre isso, sobre qual é a diferença do carro híbrido, do carro 100% elétrico, qual é a vantagem de um e do outro. As diferenças entre os híbridos. Exatamente, entre os híbridos. Vou explicar mais tarde. A gente vai falar sobre isso. Uma desvantagem que a gente precisa falar também, e aí eu vou te fazer a pergunta provocação. O cara é verde politicamente, o cara é ambientalista e tal, ele fala, não, eu tenho um carro elétrico por causa do meio ambiente, por conta da descarbonização e tal. E aí, ter o carro elétrico necessariamente é uma decisão ambientalmente ok? Claro que não! Quer dizer, óbvio. Claro depende, que não. Depende. Claro que não necessariamente mas... Morando na China. Na China. Não é. Explica, por que não? Por que não? Porque para você ter um carro elétrico, tem que gerar energia elétrica. E dependendo da fonte de energia que o país utilize, se for carvão mineral, a gente falou da China, que a principal matriz energética da China é o carvão, então você vai substituir uma coisa para outra. Você tira o carro de gasolina, o diesel, e coloca elétrico. Só que a eletricidade vem do carvão mineral, que é a coisa que mais polui no planeta, né? Os próprios Estados Unidos tem hidrelétrica pra caramba lá, tem energia nuclear pra caramba, mas petróleo e carvão é pra cacete também. Xisto betuminoso, que é surreal. E aí você tem a Europa, né? A Europa tem, vamos implementar o carro elétrico, até 2035 toda a frota vai ser elétrica. Já deram uma recuada por vários fatores, mas um desses é a fonte de energia. A gente usa gás natural da Rússia, que é uma fonte menos poluente que o petróleo, mas é uma fonte fóssil, né? Que polui o planeta. É tipo a galera vegana, e aí não quero arrumar hate com o veganismo, mas tipo, a galera vegana que, beleza, eu sou vegano porque eu quero preservar o planeta. Mas aí, cara, você tá expandindo a agricultura de soja, entendeu? Sobre a Amazônia, entendeu? Então, assim, caralho, é de fato pelo meio ambiente mesmo? Depende. Pro Brasil, sim, né? O Brasil tem os seus parques eólicos em expansão, energia solar, hidrelétrica, que é a nossa principal matriz de energia elétrica, então funcionaria. Agora, para países como esse, China, Estados Unidos, Rússia, parte da Europa, não é o salvar o planeta. Vai salvar, sim, a indústria automobilística. O carro elétrico veio para salvar a indústria automobilística, porque você tem a retórica. Isso aqui vai salvar o planeta, as pessoas acreditam nessa merda, e aí você vende mais carro. Agora, não é para salvar o planeta porra nenhuma. Sobre isso, você falou, por exemplo, da Europa, cara. Se o gás natural vai ser usado para gerar energia elétrica, para fazer eletricidade para o carro elétrico, vou apresentar para eles o famoso salsichão amarelo da mala, que é o kit GNV, né? Que, reduz uma série de problemas de infraestrutura, é mais fácil, não sei o quê, entendeu? Então, assim, se é para ficar no 0 a 0, não vale a pena. Se é para economizar um pouquinho, não vale a pena. Só vale a pena se for para economizar muito, inclusive na questão da gestão de recursos, não somente economizar grana. Mas uma outra coisa, a sucata do teu Fiat Mobi aí, que tá assistindo a gente, daqui a 30 anos... Tem algum problema com o Mobi, né? Tu tá criticando o Mobi pra caralho. Não, da outra vez eu falei Kwid, pô. É verdade, Então, a sucata do teu Fiat Mobi aí daqui a 30 anos, ela vai ser sucata com alto potencial de reciclagem, né? Onde você falou aí de ferro velho que vai pegar a peça e tal, o carro deu uma senhora porrada de frente, deu perda total, mas as lanternas traseiras, o para-choque traseiro, o banco, um volante, sei lá, tá inteirinho, e que podem, ser utilizados em outros carros aí no mercado paralelo de peças, né? Então, o que vai ser feito com o teu carro elétrico? Essas peças que eu citei agora, ok.
Mas você já parou para pensar, por exemplo, que a indústria de pilhas e baterias, ela é muito provocada e muitas vezes obrigada pelos países, pelas leis, a recolher as pilhas e baterias, né? Aí você tem que fazer um descarte consciente, você tem que pegar aquilo separado. Se você levar a bateria antiga, o pessoal te dá desconto na nova e tal, né? Por que isso? Porque tem leis que ambientalmente prevêem que o cara que gera aquela energia, ele necessariamente é obrigado a recolher aquilo para aquilo não ser descartado no meio ambiente. Por quê? Tô falando de uma bateria, quase do tamanho dessa mesa, né? Uma bateria que tá cheia de materiais tóxicos e que um dia vai ter que ser descartada em algum lugar. E que hoje é parcial, né? Tem uma ali, outra aqui e tal. Um dia, no futuro, você vai ter um volume enorme de elefante na sala, assim, para resolver, né? E uma outra coisa que você citou, o carro, ele pode ser bom, o carro elétrico, ele pode ser bom para a indústria automobilística no sentido de tracionar vendas, mas tem um problema que a gente às vezes não olha também para por que elas são tão resistentes. O carro elétrico ele tem cerca de 40% menos, aliás, cerca de 60% menos peças, ou seja, ele só tem 40% das peças de um carro a combustão. Então, há algumas indústrias, dependendo do valor do carro e dependendo da manutenção que o carro faz e tal, quando não é muito premium, é esse carro de dia a dia, do taxista, do Uber e tal, que a montadora ganha mais dinheiro com as peças do carro do que com a venda do carro. Então, a montadora, ter que vender, né, o carro e sabendo que ela tem menos peças para vender depois e que se o cara, der uma porrada no outro carro, quebrou a bateria do carro, pode ser que dê uma perda total e ela não consiga vender peça para esse cara, também é um problema. Além de, será que as montadoras elas não vão no futuro ser obrigadas a tirar de circulação as baterias que hoje elas estão colocando em circulação? Então tem toda uma provocação aí ambiental que ainda tem uma coisa que eu não falei. As baterias consomem minerais, consomem lítio, consomem e inclusive queimam carbono, né, no processo de fabricação delas. Então assim, não é esse moranguinho também não todo que o pessoal coloca. Sim, dentro da CNTP, né? Se você faz o carro elétrico, você tem fonte renovável de combustível para isso e você equaciona todas essas questões, pode ser ambientalmente sim uma solução. A gente não está dizendo que não é, mas que determinadas praças, como a própria China, né, que tem um percentual alto de carvão na fonte, dizerem que estão posando de ambientalista por carro elétrico, não estão. Além da questão ambiental, você citou a questão política, né? Na verdade, quando você falou do lítio, eu me lembrei que a gente está gravando esse episódio e nessa semana teve uma tentativa de golpe lá na Bolívia, que é o maior produtor de lítio do mundo. E uma declaração do senhor Elon Musk, dono da Tesla, que a gente citou agora há pouco, de que se precisasse apoiar um golpe na Bolívia, ele apoiaria. Não estou dizendo que o golpe de agora, a tentativa de golpe de agora, tem alguma relação com isso, mas é muito político além do ambiental. Você puxou lá do início, né, que de 2022 para 2023 a quantidade de carros elétricos no Brasil mais que dobrou, né? E apesar do Bolsonaro ser um fanboyzão do Elon Musk e tal, dos Estados Unidos, é muito caro o Tesla. O Tesla é muito caro, né? Por vários fatores, a gente vai falar também sobre isso na caixinha de perguntas. Olha como é que eu tô afiado na caixinha de perguntas. Mas é muito caro. E aí, o que está crescendo aqui no Brasil? As marcas chinesas. A BYD, a GWM, a JAC, né? Que tem crescido aqui. O BYD disparado, assim, como líder de mercado brasileiro. Não é o Tesla, como é nos Estados Unidos. A Tesla é líder mundial. Estados Unidos e Europa, eles dominam bastante. Mas aqui no Brasil tem crescido muito a BYD. E claro que isso tem relação com a mudança de governo. O governo Lula atual, ele é muito próximo à China e tem criado, e criou lá, desde a Dilma, lá desde 2015, que a gente tem ali uma redução muito drástica de impostos sobre os carros elétricos, isenção mesmo, para que eles entrassem aqui no Brasil em massa. Então, isso favoreceu muito a dispersão e disseminação desse tipo de carro aqui no cenário brasileiro, no mercado brasileiro. Imagina o potencial que tem os novos BRICS, que também foram um episódio nosso, acho que episódio 15, se eu não me engano, no ano passado. Os novos BRICS com todas aquelas fontes de mercado, Etiópia, Egito, países do Oriente Médio e tal, para a chegada da China com esses produtos, né? Sim. E, assim, hoje, a maior parte dos carros elétricos estão somados entre Estados Unidos e China. Mas o mercado do meio do caminho, em que as montadoras ainda estão meio que patinando, né, e tal. Não necessariamente patinando, às vezes fazem ótimos carros, mas ainda são caros, né? Ainda não são de amplo público e tudo mais. É a Europa.
E aí a Tesla chegou na Europa, tem as montadoras da Europa e agora tem a BYD amassando a Europa também. Sim. Eurocopa, assistiu algum jogo? Tem Vi. todos os lugares, Todos. BYD Todos. em tudo que é canto, entendeu? Então, assim, tá uma disputa global aí entre Sim. não só a BYD, mas as outras marcas chinesas. A China tem mais de 100 marcas de carro, né? E as marcas tradicionais e a Tesla, por um outro lado. E voltando aqui ao Brasil, o governo brasileiro agora criou um programa chamado Mover, que foi na contramão dessa coisa de isenção de imposto para carro elétrico e híbrido e vai aumentar os impostos. Por quê? A ideia agora do governo é trazer fábricas para cá, né? A BYD já assumiu a planta da fábrica da Ford lá na Bahia, que tinha saído, né? Durante o governo durante o governo Bolsonaro, super criticado, que gerou desemprego pra caramba, a gente perdeu a Ford. E aí, olha que surrealidade. A Ford, do Fordismo, foi substituída pela BYD chinesa, né? Ali. E aí você tem a Jack Motors, que assumiu lá a fábrica da Mercedes-Benz. A Jack e a Chery já tem, a GWM. A GWM pegou a da Mercedes-Benz, né, em São Paulo. Então a gente vai começar a produzir carro elétrico aqui no Brasil, né? A gente antes importava o carro. Você falou da Europa. A Europa também vai ter fábrica chinesa lá na Hungria, né? A BYD já anunciou a construção de uma fábrica na Hungria. E aí, se uma fábrica for construída na Hungria, que faz parte da União Europeia, os carros elétricos vão entrar nos países europeus sem taxação. Ou seja, já fica imaginando, a gente falou no episódio de notícias sobre fim da União Europeia, com a extrema-direita e tal. A galera, tá vendo? Enquanto existe a União Europeia, essa Hungria aí tá trazendo a China para dentro do nosso território, quebrando aí os carros elétricos da Mercedes e da Porsche, por aí vai. E, cara, um detalhe interessante sobre isso de fonte de energia, voltando, né, e os estímulos que você falou políticos, é que, assim, sendo manejado da forma correta, o carro elétrico é pelo menos um estímulo a você, não necessariamente uma garantia, mas é um estímulo a você migrar para fontes renováveis de energia, né? É como você brincou com o vegano. O vegano não necessariamente come bem. Ele só não come carne. Pode comer um bando de merda, mas não comer carne. Mas o cara ser vegano já induz a uma alimentação mais saudável. É mais ou menos isso. E a gente viu agora um anúncio do governo do estado do Rio de Janeiro de um projeto de mais de 60 bilhões de investimento em geração de energia eólica offshore, que você tem muito na Europa e tal. Aqui, o principal estado brasileiro de geração de energia eólica percentual, que é quase metade da energia do estado, é o Ceará. Mas o Ceará são as chamadas fazendas de vento, né? O local físico mesmo, uma propriedade rural, né? E isso é uma questão fundiária, isso é uma questão de poluição sonora, de uma série deslocamento populacional. Deslocamento populacional, uma série de coisas. E aí, quando você coloca essa opção offshore, que o Japão faz muito bem, a Inglaterra, a Holanda e tal, que é no mar, né? Você não tem mais essa questão imobiliária, digamos assim, envolvida, né? Você coloca ali os aerogeradores, né? Os cataventos, né? Aquele ventilador grandão, que é enorme, né? Imenso, no mar, e você já não ocupa espaço. Então o Rio de Janeiro vai investir, ao que tudo indica, bastante nisso nos próximos anos. E isso é bacana, porque a demanda maior por energia, ela também provoca isso, embora não seja tão grande, tá? A geração de energia elétrica brasileira é minimamente hábil. Sim. Então, eu estava vendo que se toda a frota brasileira se tornasse elétrica, o Brasil precisaria aumentar em apenas 7% a produção de energia. A questão está muito mais em distribuição, em viabilizar recarga e tal, do que em volume de energia em si. Uma coisa que a gente pouco pensa é picos de carga. Pô, todo mundo tem carro elétrico, tem carregador em casa, nos condomínios e tal. Aí, do nada, você tem milhares, milhões de quilowatts sempre ali de madrugada, num momento que não era tão grande assim o consumo, entendeu? Tem uma série de coisas estruturais também dentro do mercado energético. Eu acho que essa estrutura é a parte mais importante mesmo. Tem um projeto do Estado brasileiro para aumentar para 10 mil eletropostos, para você ter toda uma mudança nessa estrutura de o que é a energia. Você falou da eólica, a solar foi a que mais cresceu, já é a nossa segunda fonte de energia. Então, você pode ter, por exemplo, uma ampliação da energia solar nas residências para que as residências gerem energia e abasteçam o seu próprio carro elétrico. Puxando mais um episódio nosso, a gente falou sobre isso no episódio com o Rodrigo Medeiros, né? Sobre o cara pode gerar energia na casa dele para abastecer o carro elétrico dele. Então, você tem ali uma concomitância de coisas que são excelentes para o meio ambiente, né? Em ambos os casos. Na casa ou no negócio dele, né? A Light, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, ela permite, se você tem a conta cadastrada no mesmo CPF, se você tem por exemplo, um mercadinho, sei lá, uma mercearia,
e ela tem um telhado lá disponível para você fazer a colocação da placa solar, né? Você consegue usar a sobra de energia do teu outro imóvel na tua casa, que é um apartamento que de repente não tem essa possibilidade. Sim. Então você tem essa possibilidade de troca, de intercâmbio. De repente o Planejamento, cara, porra, sei lá, ele tem uma empresa e tal, aí tem um quintalzinho ali na empresa. Ele não pode colocar em casa, mas ele bota as placas solares ali já na maldade de usar aquela energia para recarregar o carro dele na casa dele. Então tem isso. Sobre o mercado chinês que você falou, uma peculiaridade, antes que as pessoas se assustem em breve, porque já tem 4 ou 5 marcas chinesas anunciadas para começar a vender aqui no Brasil esse ano, né? Em marcas que as pessoas nunca ouviram falar. Omoda, Zeekr, enfim, marcas que em breve vão estar aí estacionadas no shopping, no mercado e tal. Mas assim, as empresas chinesas, elas não têm aquela vaidade ocidental de que a minha marca tem que estar em todos os meus carrinhos. Ela tem muito mais aquela coisa de tipo, eu vou criar uma marca subsidiária aqui para o público mais premium. Eu vou criar uma marca aqui que vai ser mais popular. Eu vou criar uma outra marca que é mais isso ou aquilo. Tipo, essas mesmas, a BYD e a GWM, elas chegaram fazendo um branding muito forte aqui, né? Elas botaram lá a BYD, GWM no carro e tal. Mas várias marcas, por exemplo, aquele SUVzão bonito da Haval, que tá escrito Haval com H, lindo e tal, aquilo é da GWM, entendeu? Sim. A BYD mesmo já tá trazendo outra marca dela de carros mais de luxo para o mercado brasileiro. Daqui a pouco pega uma mais popular. Aí, por exemplo, você já tem alguns carros de carga projetados para vir para cá, o que é uma sacada enorme. Porque é aquele carro que, porra, consome mais, que roda todo dia, que é diesel, que tem uma outra tributação, entendeu? Então você tem essas questões todas aí para considerar. Para o cara que é caminhoneiro, se fosse elétrico, ia ser incrível, né? Ônibus. O maluco roda 1.000 quilômetros, tipo, em 2 dias. Caralho, ia ser foda pra caralho. Ônibus, né? Ônibus, pô. Ônibus é surreal. Táxi, né? Tipo, quem roda muito é fantástico. Demais. Eu tinha andado já num carro 100% elétrico antes desse Uber, mas foi na Europa, numa viagem que eu fiz na Europa. E assim, eu pisei na Europa 2 vezes, uma numa escala de voo que era mais comprida, eu acabei saindo e fazendo um passeiozinho de tarde na cidade, em Amsterdã, e todos os táxis de Amsterdã eram Tesla, né? Eu não cheguei a pegar, mas enfim, eu vi. Isso lá em 2015. E aí, mais recentemente, em 2020, um pouquinho antes de estourar a pandemia, eu peguei um táxi em Madrid, se eu não me engano. Foi em Madrid ou foi em Barcelona? Foi na Espanha. Em Madrid. E era um Prius, era um Toyota Prius elétrico. E eu me assustei, assim, porque a primeira vez você se assusta, né? Tipo, ainda era de madrugada que a gente chegou do voo e tal, o carro não fazia um barulho e tal, muito surreal. Isso já lá em 2020, né? Agora, com as tecnologias avançando, cara, isso vai ficando cada vez mais comum. E um momento brasa pra minha sardinha agora, cara, eu me sinto orgulhoso de algumas previsões. A gente às vezes conversa sobre isso, né? Às vezes a gente fala uma coisa no feeling, pô, eu acho que no futuro isso vai ser assim, e depois a gente tá começando a ficar velho, as coisas se comprovam, a gente tem a possibilidade de falar, eu tinha razão, né? Cara, eu me lembro quando, lá em 2009, 10, por ali, quando a Jack Motors começou a vir aqui pro Brasil, tipo, tinha o Domingão do Faustão ainda na época, tinha um Jack J3, aquele mais simples de todos, fazia um cavalinho de pau assim, aparecia o Faustão. Jack, como é que era? Surpreendente. Era, tipo, horrível a propaganda. E que tinha, a Sherry trouxe o QQ, que o carro parece um Pokémon horrível também. Horrível. Cara, naquela época que os carros estavam ridicularizados, eu falei, vocês estão zoando essa porra agora. Mas, cara, se a Coreia do Sul, ela tinha o carro que era zoado nos anos 90, e hoje tá aí Kia, Hyundai e tal, dominando o mercado americano, europeu e tal, não só aqui no Brasil, imagina a China do que ela é capaz. Então joga 10 anos aí pra frente pra esses caras, vai virar ícone de consumo, você vai querer o carro. Às vezes os meus alunos, 10 anos atrás, porra nenhuma, não sei o quê, carro europeu, norte-americano, no máximo japonês e tal, não sei o quê. E estamos aí agora falando desse presente agora, né, em relação a esse mercado. Então, cada vez mais, e inclusive não serve isso só para carro, né, marca de celular, marca de computador e tal, não só chinesas, tá? A China é o destaque, mas indianas também, por que não? Né, você vai ter esses mercados expandindo. A China, ela tem muitas fábricas, essas fábricas atendem um mercado interno dela que é bizarramente grande, 1,5 bilhão de pessoas praticamente, e ela agora está nesse momento de expansão.
esse momento de expansão ele tem alcance inimaginável, e o da Índia daqui a uns anos também. Então, ó, tô cravando de novo. Daqui a 10 anos a gente vai estar discutindo carro indiano aqui no Brasil. Você vai querer comprar um carro da Tata Motors aqui no Brasil, tá? E hoje em dia é tão ridicularizado e também tem esse futuro promissor pela frente. Mais alguma coisa? Não, Não? vamos Então, para a caixinha de perguntas. Vamos pra caixinha que tem algumas coisinhas mais compridas hoje. Vamos lá. Pergunta do Jonas. O carro elétrico já morreu algumas vezes e agora está em queda na Europa, com as marcas abandonando e tal. Como sempre, pegamos a rebarba de tudo que acontece lá fora. Vocês já ouviram sobre isso? Abraços. Quer pegar essa? Posso fazer. Cara, o que aconteceu? A Europa, ela é muito pioneira. Apesar da Tesla ter sido a pioneira de mercado, uma empresa americana, a Europa foi o primeiro lugar do planeta a explodir com carro elétrico. Você falou 2015, você pegou táxi elétrico. Pegou não, você viu táxi elétrico em Amsterdã. Por quê? A Europa traçou um plano, claro, muito atrelado a reduzir a dependência de motor a combustão, de gás natural, petróleo do Oriente Médio ou da Rússia, isso é um fator. Há o fator ambiental também, de buscar o carro elétrico para reduzir os impactos da emissão de gases de estufa, então tem uma série de questões. Só que o carro elétrico ele ainda é muito caro, a tecnologia é muito cara. A China consegue praticar esses preços que pratica hoje, porque a China tem um estado que faz muito investimento ali, tem uma série de empresas, são mais de 100 marcas de carros, né? Produzindo, então, uma produtividade muito grande com incentivo do Estado. A Europa teve esse boom com o incentivo do Estado, o governo alemão, francês, italiano, holandês, inglês, colocando muito dinheiro nisso aí, né? Então, aquela lógica do protecionismo, do investimento do Estado, e por isso que o carro, naquela época, teve uma expansão com barateamento. Só um complemento, aproveitando que eu peguei o teu gancho de fala, na Califórnia, que é o local dos Estados Unidos que mais tem carro elétrico, o estado da Califórnia dá $7.500 e o governo federal dá $7.500. Então, Exatamente. um total de $15.000. Num Tesla aqui nos Estados Unidos, dependendo do modelo, tá na faixa de $40.000, $50.000, né? Então, você pega aí, reduz 15 mil desse valor, né? Com o estímulo do governo. Mas aí claro, que eles querem vender Tesla. Uma BYD jamais vai pisar nos Estados Unidos por enquanto. Fala. E aí o que aconteceu? Por conta desse crescimento da China, que é um crescimento muito acelerado, as marcas europeias começaram a baixar o preço para concorrer. Só que quando você baixa o preço, aí é lógica de mercado, livre concorrência, oferta procura, você começa a lucrar menos, né? E aí o enxame de carros chineses entrando ali fez com que essas marcas começassem a recuar do carro elétrico, e você tem as críticas sobre o carro elétrico, que é um problema, de onde vem a energia, vem disso, é claro que é a concorrência. É interessante falar sobre isso porque você tem hoje uma China comunista querendo livre mercado, querendo que a concorrência aconteça, brigando por esses mercados europeus e estadunidenses, e esses países fazendo protecionismo, barreira alfandegária. A União Europeia aumentou a tarifa de importação de carros chineses para 40%. Os Estados Unidos primeiro para 50% e agora para 100% de importação. Então você tem Estados Unidos e Europa hoje fazendo barreira comercial contra os carros chineses, ao mesmo tempo a China criando as estratégias de colocar fábricas nesses lugares. A China coloca uma fábrica no México que tem uma livre circulação, não tão livre como antes, com o USMCA lá nos Estados Unidos, vai entrar barato. Bota uma fábrica na Hungria, como eu falei agora há pouco, vai entrar barato. Então, é um caminho meio sem volta, mas a queda está associada a isso. É uma concorrência com a China, é o custo que é muito caro. Se você baixa o preço dos novos, vai impactar nos seminovos, vão ficar mais baratos. Então, uma pessoa que compra um carro por 100 mil, ela não vai conseguir vender por 50 mil. Então, você tem um preço de revenda que cai muito, e por isso que você teve uma queda muito grande. Hoje já se repensa no que é o carro elétrico, o híbrido talvez seja a solução, né? Que eu acho que é a próxima pergunta. A pergunta do João Gabriel. Ficou claro, acho que é a resposta, né, para vocês. É isso. Acho que sim. O João Gabriel mandou assim: não me sinto seguro para comprar um elétrico ainda, mas gosto do tema. Seria legal explicarem as diferenças entre os tipos elétricos, híbridos e etc. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, João. Vamos lá. Elétricos, puramente elétricos, eu vou falar da siglazinha, porque é o que você vê normalmente escrito na mala do carro, assim, no modelo do lado. Quando você vê escrito EV, né, letra E e letra V, é Electric Vehicle, né, o veículo elétrico, tá? E aí ele é puramente elétrico, quer dizer que você carrega mesmo na tomada e tal, e é isso aí. Não tem, então, um motor a combustão envolvido. Agora, quando você fala, então tem esse e tem talvez o HEV, né, que é o Hybrid Electric Vehicle, e aí é o veículo elétrico híbrido, né, que ele tem os dois motores. Não. No caso dos híbridos,
a gente tem 3 tipos diferentes. As pessoas normalmente veem o carro escrito hybrid, né? Ou como usam a cor azul muito característica. Às vezes você vê um Toyota na rua que o símbolo tem tipo uma fumacinha azul assim por trás e tal. Você pode crer que ele é híbrido, mas tem 3 tipos. Um é o chamado híbrido leve, que eles chamam de Mild Hybrid Electric Vehicle. E aí, normalmente as pessoas aqui vão chamar de híbrido leve mesmo, tá? E aí, ele vem sendo muito utilizado como o quê? É um motor elétrico pequeno, que ele é associado ao seu motor a combustão. Ele é muito usado, inclusive, em carros a diesel ou em carros com muita potência e tudo mais, para basicamente melhorar o desempenho do carro, seja ele de potência ou de consumo, tá? Então o carro vai ficar menos poluente, o carro vai andar melhor, enfim, depende aí de qual é a proposta do modelo. Mas, por exemplo, o desafio das montadoras é fazer carros a diesel que entreguem a potência que o consumidor espera, mas que cumpram os protocolos ambientais lá na União Europeia, era um rolê. Então, esse híbrido leve, ele surgiu justamente para isso, né? Para você tentar trazer um ganho de potência, uma redução de emissão e tal, mas ele é basicamente um motor micro ali, às vezes menos de 1.0, né? São poucos cavalos, mas que ele combinado vai fazer esse negócio. Detalhe, você não pluga ele na tomada, tá? Você não pluga ele na tomada, é a frenagem, o calor do motor e tal que regenera a energia desse motor. Beleza, esse é o híbrido leve. Quando você vê um Corolla híbrido aí no meio da rua, o Corolla híbrido é o chamado híbrido full, na verdade, que é o Hybrid Electric Vehicle, né? O veículo elétrico híbrido. E aí ele tem um motor um pouco maior elétrico. Então, você também não pluga ele na tomada, ele se regenera do mesmo jeito, só que esse motor traciona. Ele não apenas ajuda o motor, você tem a possibilidade... De novo, depende da proposta do carro, ele funciona na hora que você precisa de mais potência, ou ele funciona no anda e para do trânsito ali, que consome muito combustível, e aí quando você precisa de mais potência ou autonomia, alcance e tal, vem o motor a combustão. Então, já tem uma diferença entre os híbridos tradicionais, né? Que é entre o híbrido leve, em que o motor só auxilia, e o outro que o carro realmente anda no elétrico ou realmente anda no combustão. Mas esses dois você não carrega. Você apenas bota gasolina e o carro vai ter um alcance muito maior por conta desse motor híbrido extra que o carro tem. E o outro, João, é o Plug-in Hybrid Electric Vehicle, que aí o pessoal está chamando comercialmente de híbridos plug-in. Plug-in, né? Você pluga na tomada, ou seja, é o carro que ele tem um motor elétrico que faz todo o serviço do carro elétrico e ele tem também um motor a combustão que pode fazer um motor separado, como se fosse um flex, né? Você pode carregar o elétrico e andar só no elétrico, você pode carregar a gasolina e andar só na gasolina, e esses motores eles vão, na verdade, fazer uma transição que você, ali na hora, nem percebe qual entrou em qual. Aí a configuração você vai fazer lá no painel, quero usar só combustão, só híbrido e tal, tipo, é nesse nível de escolha. Qual é a vantagem? Você tem, teoricamente, o melhor dos dois mundos, né? Porque você pode andar com um carro elétrico ali no trajeto urbano, mas eu vou fazer uma viagem dessa compridona, eu consigo colocar gasolina. Ah, então esse é o melhor de todos? Mais ou menos, porque a manutenção desse carro é sinistra, né? Você tem a manutenção do elétrico... São dois mecânicos diferentes, né? Exato. Você tem a manutenção do elétrico, você tem a manutenção do combustão, você tem um peso embarcado muito maior das baterias que, também vão cobrar o seu preço quando você for usar o seu motor a combustão. Então, assim, você tem um carro elétrico com uma experiência ótima de 100 km de autonomia, né? E nesses híbridos é isso aí, 100, 150 no máximo, tá? E depois, quando você precisa usar a combustão na estrada, você, sei lá, ganhou um Onix 1.4, mas na verdade você tá num Corolla de 200 mil, entendeu? Então, assim, as reclamações são essas. Mas, então, no caso do outro, te dá autonomia e te dá essa questão de equacionar a questão ambiental, e no caso do plug-in, ele é mais versátil, mas ao mesmo tempo você tem mais tecnologia embarcada, mais complicação e tal. Enfim, então é mais ou menos por aí. Então, 3 grupos mais ou menos. O híbrido que você não carrega, que tem tipos diferentes. O híbrido que você carrega e pode de fato usar as duas coisas separadas, né? E o puramente elétrico, que só tem carga, né? Então, por exemplo, como os da Tesla. A BYD, ela trouxe vários modelos para cá que são elétricos mesmo, né? Mas agora ela já veio com o que o mercado automobilístico está chamando de anti-Corolla, né? Que é o BYD King, que é o sedã deles, tal, comercial com Pelé e tal, que os caras estão, vindo fortão com ele, que é um híbrido plug-in, né? Então, quer dizer, você tá com medo do carro elétrico? O híbrido, de repente, é uma porta de entrada aqui, né? Para você ter a experiência das duas coisas e você ter essa garantia. Então, acho que essa é a explicação. No caso da terceira pergunta, terceira e última, a Manuela enviou.
Eu ouvi que o carro elétrico deve decair com o avanço tecnológico dos combustíveis sintéticos. Nunca tinha ouvido falar nisso. Pode explicar um pouco sobre? Vai lá. O sintético é um combustível que é chamado também de e-fuel. Fuel. Enfim, meu inglês maravilhoso como sempre. É um combustível que é uma tecnologia nova, que você produz um combustível retirando o CO2 da atmosfera e transformando o CO2 da atmosfera em combustível. É uma experiência, a primeira fábrica desse tipo de combustível chamado sintético foi instalada em 2022 no deserto do Atacama, no Chile. Essa fábrica foi instalada ali porque ela utiliza energia eólica, que venta muito nessas regiões de deserto, para gerar energia para a usina. Então ela transforma o CO2 retirado da poluição, o CO2 do ar, para gerar combustível, que é o contrário do que faz o motor a combustão, né? Que joga CO2 para a atmosfera. Então você vai se retirar esse CO2, produzir um combustível a partir desse CO2. Pode ser uma alternativa interessante, é um protótipo inicial. 2 novas fábricas vão ser instaladas esse ano, uma no Texas, nos Estados Unidos, e outra na Austrália, né? Então você tem ali uma possibilidade. Já também ali combustível verde, né? Ou combustível separação em hidrólise e tal. Então há outras fontes de energia que vão surgir aí num futuro próximo, mas são apenas assim experiências que a gente não sabe se vai de fato se configurar como uma realidade possível, né? Por enquanto a gente tem a combustão e o elétrico aí tentando ser uma alternativa. E a grande vantagem desses combustíveis de outras fontes, mas quando eles são combustíveis também, é que eles usam o mesmo motor a combustão. Exatamente. Então você reduz... Não precisa mudar nada no carro. Exatamente. O carro que você já tem, você pode usar como se ele fosse flex, né? Enfim. Temos. Então, esse foi mais um episódio do Atualize Podcast. Fizemos o nosso episódio, você viu, né? A gente falou de bastante coisa diferente ao longo do episódio, então promessa cumprida, né? De que a gente não ficou falando só sobre carro. Claro que a gente precisa explicar os pormenores, mas falamos de meio ambiente, de geopolítica, de um monte de coisas, então tá pago. Recobrando lá os recadinhos do tio Alô do início do episódio, é importante demais que você nos dê o apoio no YouTube, que você deixe aqui embaixo o seu like, o seu comentário, pode ser o seu hate também, qualquer tipo de reação vai ser importante para entender que esse conteúdo tem repercussão e que ele possa chegar a mais pessoas. Lembrando a vocês, a gente está também no Spotify em áudio e quase todos os dias você vê a nossa cara no Instagram e no TikTok com os nossos pequenos cortes e pílulas sobre os episódios. E falando em Instagram, por lá eu sou o Augusto Gel. Esse cara, joga na aberta aí, é o Aloysio Professor. E esse foi mais um episódio do Atualize. Beijo grande, tchau, tchau. Valeu!